Meus irmãos, eu cumprimento todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Que maravilha podermos estar aqui nessa noite, para juntamente com os irmãos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Haja visto que Deus já tem se manifestado em nosso meio e por certo Ele continuará falando aos nossos corações neste ambiente. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, que foi o tema que nos passaram. Enquanto você procura a referência bíblica, eu quero louvar a Deus pela vida deste casal abençoado, o pastor Marivaldo e a missionária Simone. Que Deus continue vos abençoando de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa. Sempre que tem um trabalho, Ele lembra de nós e o nosso coração fica grato pelo carinho que Ele tem pela nossa vida. Como já foi anunciado aqui, também está me acompanhando a minha namorada, a Maiara, a sua filha. É uma bênção de Deus, né, irmão? Deus faz milagre. Romanos capítulo 12, amém? Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Meus irmãos, falar sobre esse tema, transformação, é um pouco complicado, né? É um assunto difícil de falar, porque geralmente quando a gente fala sobre transformação, a gente sabe que quando a gente está na fase da transformação e Deus está nos lapidando, nos transformando, a transformação, ninguém é transformado com um sorriso no rosto, né? A parte da transformação é uma parte que machuca, que abre feridas, que dói, que a mensagem é dura, mas a verdade é que diante de tudo isso, depois vem o bálsamo do Senhor. Quando você olha para trás e você vê a fase que você passou, você vê que valeu a pena, e que você viu que não foi o homem moldando sua vida, moldando o seu caráter, mas foi Deus te lapidando para que você seja uma pessoa melhor no dia de amanhã, amém? Mas a mensagem que Deus me deu, eu acredito que no final Ele vai ter que derramar o bálsamo dele aí sim, amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, estamos diante de uma palavra muito interessante da parte do Senhor. Eu meditei, estudava muito, orava muito a respeito desse texto, porque falar sobre a carta de Romanos é um pouco complexo. A carta de Romanos, quando você olha para a igreja que está estabelecida em Roma, você vai perceber que não foi o apóstolo Paulo que fundou essa igreja em Roma. Você vai analisar que a igreja foi fundada pelos irmãos que no dia de Pentecoste, cumprindo a promessa de Deus para com a vida deles, voltaram para Roma, e ali eles começaram a expressar, falando do amor de Deus ali naquele lugar. Foi exatamente ali que nasce a igreja de Cristo em Roma. É interessante você olhar para a palavra do Senhor e você perceber que dentro da igreja de Roma havia duas classes de pessoas. Havia os judeus que ali congregavam e também tinha os gentios que estavam ali. E Paulo precisava lidar com essas duas classes de pessoas através da carta de Romanos, a epístola de Romanos. E você vai olhar para isso e você vai perceber, quando você abre a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1,
você vai ver o apóstolo Paulo falando com gentios, e ele vai começar a pregoar de acordo com a necessidade que os gentios precisavam ouvir a palavra de Deus. Quando você olha para o capítulo 2 de Romanos, a Bíblia Sagrada diz que agora ele escreve endereçado para os judeus, de acordo com a necessidade dos judeus, até porque um estava ali por causa da lei, e o outro foi restabelecido por Deus por causa da graça. Quando você olha para a epístola de Romanos, você começa a perceber então que o Romanos, quando ele escreve essa carta, ele tem um interesse grande de falar acerca da justiça de Deus. E quando você olha no capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, você vai ver ele tratando acerca da doutrina paulina, que é a doutrina que ele está escrevendo inspirado em Jesus Cristo. Você começa a olhar para Romanos e você começa a perceber que a carta que ele está escrevendo, ele está falando acerca da justiça de Deus. E a justiça de Deus não escolhe lei ou graça. A justiça de Deus, quando se manifesta, ele se manifesta tanto para os judeus quanto também para os gentios. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você começa a perceber ele relatando acerca das doutrinas, da doutrina da salvação, e ele começa continuando no capítulo 12, aonde está estabelecido o tema para esta noite. Você olha para o capítulo 12, e aqui no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai apresentar os deveres que os cristãos devem praticar diante da sociedade aonde ele anda. Então, quando você começa a perceber isso aqui, você percebe que a transformação, ela não é da noite por dia. A transformação, ela é demorada. A transformação, ela passa por fases, mas o certo é que essa transformação vai acontecer. E quando você abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, ele já inicia dizendo: rogo-vos, irmãos. A palavra rogo-vos aqui, ele está implorando, ele está insistindo, ele está tentando fazer os judeus e também os gentios entender que é necessário apresentar o seu corpo como sacrifício vivo diante do Senhor. Mas antes de ele chegar e falar, apresenta o seu corpo em sacrifício vivo diante do Senhor, a Bíblia Sagrada diz que ele vai escrever: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus. Ele está querendo mostrar aqui para os gentios, e ele está querendo mostrar aqui para os judeus, que não é por causa dele, mas é por causa da misericórdia de Deus que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo diante do Senhor. Quando você olha para a palavra do Senhor, você começa a entender que em Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23, ele vai nos dar a informação do que é realmente a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, ela tem 3 pontos. O primeiro ponto que a misericórdia de Deus nos apresenta através de Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23, é que a misericórdia de Deus é a causa da gente não ser consumido. O segundo ponto que Jeremias vai apresentar em Lamentações é que a misericórdia do Senhor, ela é infinita, ela é de geração em geração. A misericórdia do Senhor não tem fim. E a Bíblia, por último, vai dizer no versículo 23 de Lamentações capítulo 3, que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo para que eles viessem apresentar o corpo como sacrifício vivo diante do Senhor ou diante de Deus, ele estava querendo mostrar que não é por causa do pedido dele, não é por causa da carta que ele escreveu, mas é por causa da misericórdia
misericórdia de Deus, porque se não fosse a misericórdia de Deus, a gente nem estaria aqui nesta noite glorificando o nome do Senhor. Mas a misericórdia do Senhor é infinita para com a nossa vida. A misericórdia do Senhor, ela não tem fim. A misericórdia do Senhor, a cada manhã ela se renova para nós. A misericórdia do Senhor é o motivo da gente estar vivo. É por isso que ele diz: apresenta o teu corpo vivo, como sacrifício vivo, porque você está vivo por causa desta misericórdia. Quando você olha para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada vem dizendo que ele vai escrever dizendo assim: apresenteis o seu corpo como sacrifício vivo perante o Senhor. Apresenteis. A palavra apresentar aqui é apresentar de uma vez por todas. Não é apresenta uma vez, desvia e depois apresenta de novo, não. Apresentou o seu corpo para o Senhor, é para toda a vida. Apresentou o seu corpo diante do altar. Não tem esse negócio de dar uma voltinha no mundo, não. Apresentou o teu corpo para o Senhor. Agora o teu corpo é de Deus. Agora o teu corpo é a habitação dele. Ele está dizendo: apresenta o teu corpo perante o Senhor. E nessa palavra apresentar, ele está dizendo: se entrega sem reserva, se entrega com vontade, se entrega por inteiro, se entrega por completo. Apresentar o corpo do Senhor não é apresentar apenas o braço direito. Quando ele fala de apresentar o corpo, ele está dizendo: você precisa apresentar não apenas o corpo, mas também a tua alma, mas também o teu espírito. E eu vim aqui nessa noite te dizer: se for para apresentar alguma coisa perante ele, apresenta sem reserva, entrega por inteiro, se lança na presença do Senhor. Glória! Você precisa se apresentar por inteiro. A palavra apresentar aqui é se colocar à disposição, é se oferecer em sacrifício para viver a vida toda para Ele. É como se fosse um soldado que se sacrifica na guerra pelo seu país, ou como um cientista que se sacrifica para encontrar a cura para toda a humanidade. Você precisa se entregar por inteiro. Você precisa se lançar por inteiro. Você precisa se doar por inteiro, porque você não está se doando para o homem, você não está se doando para a mulher, você está se doando a Deus, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te chamou, aquele que te levantou, aquele que te sustenta. É Ele que está pedindo: se entrega totalmente a mim. É Ele que está pedindo: se entrega. Quando Ele está dizendo apresentai o seu corpo, Ele está dizendo apresentai todos os seus afazeres, tudo aquilo que você faz no seu dia a dia. Você precisa apresentar tudo aquilo, o seu trabalho, a sua escola, tudo que você faz. Você precisa entregar em um todo para Ele, por inteiro, por completo. A gente precisa entender que entregar o nosso corpo, ou apresentar o nosso corpo para Deus, hoje é um privilégio que Deus está nos dando através da morte de Cristo na cruz. Se você ler a velha aliança, a antiga aliança, você vai ver que o sacrifício antigamente era através dos animais. Você colocava os animais no altar e os pedaços da carne era ali sacrificado. E quando o sacerdote, ou sumo sacerdote, sacrificava aquele animal, e se Deus recebia o sacrifício, Deus se manifestava no meio do povo. Agora Jesus veio, e a Bíblia Sagrada
Sagrada vai dizer que Jesus agora morre na cruz do Calvário. Ele é o sacrifício vivo, Ele é o sacrifício perfeito que morreu na cruz do Calvário. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Jesus morre na cruz do Calvário, 4 fenômenos vai acontecer. O eclipse da crucificação acontece ali, o sol escurece, a Bíblia Sagrada diz que um terremoto vai acontecer, a terra vai abalar. A Bíblia diz, Mateus vai registrar que alguns mortos ressuscitaram através da morte dele, porque Jesus é assim, Ele morreu para nos dar vida e vida com abundância. O quarto fenômeno que acontece aqui, a Bíblia vai dizer que o véu se rasgou de alto a baixo. Você não deu glória a Deus porque você não entendeu. Se Ele não morre, a gente não chega no altar, mas Ele morreu e nós estamos aqui hoje. Deus nos dá o privilégio. Era para estar animais no altar, mas hoje o nosso corpo é que está diante do altar, glorificando, exaltando, jubilando o nome do nosso Deus. Quando ele fala de corpo, ele fala da importância que tem o corpo. Porque o corpo para os gentios não tinha tanta importância assim. O corpo para os gentios em Roma era desprezível. Eles não ligavam para o corpo. O que valia para eles era a alma, a inteligência, a mente da pessoa. E aí Paulo vem dizendo que a gente, para poder ter um culto diante do Senhor, a gente tem que apresentar o nosso corpo. É eles desprezando o corpo. E Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 17, que nós somos templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. É os gentios desprezando o corpo e Jesus deixando de ser verbo e encarnando num corpo, mostrando que o corpo tem valor sim. Escuta, ainda que o corpo ele vai voltar para o pó um dia, você precisa entender que o corpo faz parte do nosso culto racional diante do Senhor. Você precisa estar conectado tanto com a alma, o corpo e a mente para glorificar o nome dEle. Eu acredito que a Bíblia ela é atual e que o apóstolo Paulo não escreveu isso aqui por acaso. E Paulo escreve que a gente tem que apresentar o nosso corpo para Deus. Por quê? Porque ainda tem gente que idolatra o corpo. Tem gente que idolatra o seu próprio corpo, pastor Marivaldo. Tem gente que idolatra o seu próprio corpo, missionária Simone. Hoje, se você for analisar nos dias atuais, nos dias contemporâneos que nós estamos vivendo, as academias de ginásticas estão lotadas, porque o negócio hoje é ser fitness. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer, porque a academia é saudável, é bom para a saúde, mas você precisa entender uma coisa, que hoje as pessoas estão gastando rios de dinheiro com cosméticos para cuidar da sua estética, para que sua estética venha ficar boa, bonita, bela. E hoje eles adoram a beleza, adoram a força. E o que a gente precisa entender é que nós não devemos adorar o nosso corpo, mas devemos adorar a Deus por médio do nosso corpo. A gente não pode adorar o nosso corpo, mas nós temos que adorar a Deus por intermédio do nosso corpo. O nosso corpo não é apenas para deixar bonito. O nosso corpo é para oferecer como sacrifício. É dizer, levantar a mão e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, pode me usar. O nosso corpo não é apenas para poder colocar brincos, colares
deles, mas nosso corpo também é templo para adorar ao nome do Senhor. O que a gente precisa entender que o nosso templo é morada do Espírito Santo. Aí você fala assim, mas meu corpo tem que estar bonito para ele habitar aqui dentro. Para ter o Espírito Santo não precisa de muita coisa, não precisa de ter uma estética bela. O que precisa é ter o joelho no chão, boca no pó, para o Espírito Santo habitar na nossa vida. Não precisa de muita coisa, só precisa ter uma vida de oração. Mas nós encontramos também a Bíblia dizendo para nós no capítulo 12. E no capítulo 12 a Bíblia Sagrada vai dizer que devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo perante o Senhor, porque é o nosso culto racional diante de Deus. Deus está falando através de um culto inteligente. Deus está falando Paulo está falando através de um culto criativo, de um culto completo, corpo, alma e também o Espírito. É um culto completo diante do Senhor. Acredita-se alguns que quando Paulo vai falar acerca do culto racional para os gentios e para os judeus, ele está falando com a intenção de combater o culto idólatra que estava acontecendo ali, porque enquanto em Roma alguns estavam adorando deuses e imagens, Paulo está convocando o povo a adorar e a ter um culto racional perante do Senhor. Se a gente olhar para a etimologia romana, você vai ver que havia deuses ali que era adorado por pessoas, por seguidores ali em Roma, e os judeus e os gentios estavam andando pelo mesmo caminho. Havia ali a deusa Juno, que era adorada por ser a protetora de casamento. Também havia o deus Vênus, que era o deus da guerra. Havia também a deusa Diana, que era a deusa da lua. Havia o deus Apolo, que era o deus do sol. E também havia o deus Júpiter, que era o deus do dia. Esses deuses eram adorados dentro de Roma, e Paulo vem chamando a atenção deles para que tivesse um culto racional diante do Senhor, porque esses deuses que estavam sendo adorados eram deuses de estátua, eram deuses de gesso, eram deuses de madeira. E o que Paulo queria mostrar para os gentios e mostrar para os judeus, que haveria apenas um Deus que nós deveríamos adorar. Era um Deus que tinha olhos que pode ver, tem boca e fala, tem ouvido e ouve, tem pés e anda, tem mãos e pode apalpar. O que Paulo está querendo combater dentro da cidade de Roma é que eles entendessem que só um Deus pode ser o Salvador deles e levar eles para o céu. É o Deus Todo-Poderoso que Paulo está apresentando aqui para eles. Só há um Deus para adorar, só há um Deus para glorificar, só há um Deus que nós devemos oferecer o nosso culto, o culto diante do Senhor. Precisamos entender que um culto a oferecer a Cristo não é apenas falar da boca para fora. Precisa haver sentimentos na palavra, precisa estar conectado. A alma, corpo e a mente precisa estar conectado para que o culto possa ser glorificado ao Senhor, para que o culto possa ser oferecido para Ele. Ei, entenda uma coisa nessa noite: você precisa se desprender de tudo se você quiser oferecer um culto ao Senhor, um culto racional. Você já percebeu que tem pessoas que entram com o corpo dentro da igreja, ele vem para dentro da igreja, mas a mente dele está longe, a mente dele está no filho, está no marido. Mas Deus está dizendo: ei, quando vim adorar o meu nome, ou oferecer um culto a mim, se conecta por inteiro, por completo.
Quando você olha para esse texto, você começa a perceber a importância do culto racional a Deus. Não é só o corpo movimentar, não é só a boca falar, precisa estar com a alma conectada no altar do Senhor. Não é só os braços para cima, não é só gesticular, não é só pular de um pé só. O teu coração precisa estar aberto para sentir a ação, o agir do Espírito Santo. Você quer sentir Deus no seu culto, você precisa abrir o teu coração, precisa entrar dentro desse ambiente sem reserva e glorificar, exaltar, se entregar por inteiro, porque enquanto você se entrega por inteiro para Deus, Deus vai agindo em teu favor, Deus vai trabalhando em teu favor, Deus vai operando por você. Enquanto você glorifica a Deus aqui, Deus está movendo as águas na tua casa. Enquanto você está aqui adorando, Deus está cuidando do teu filho, do teu marido. É por isso que quando a gente entra num culto como esse, a gente tem que dar lugar mesmo, tem que abrir a boca mesmo, tem que gritar mesmo, tem que adorar mesmo, porque Deus está trabalhando através da tua adoração. Chegou um momento na vida de Ana que Ana não aguentava mais. Chegou uma situação na vida de Ana que a única vontade que ela tinha era correr para o altar. Ana percebeu que o levante foi dentro da casa dela. Penina tentava de todas as formas afligir essa mulher. E a Bíblia Sagrada diz que Ana, olhando a situação que elas estavam passando, o marido olhou para Ana e viu o semblante de Ana e viu que não estava nada bom. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele olha para ela e pergunta para Ana: Ana, por que é que você não está comendo? Por que é que o teu coração está triste? Por que é que o seu semblante está caído? Aí ele fala: eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Só que ele não entendia. Era o sonho dessa mulher poder ter um filho em seus braços. Ela percebeu que a situação que ela está vivendo não estava dando certo. O marido olhou para a situação dela e viu que ela estava ficando depressiva. Então a Bíblia vai dizer no capítulo 1, versículo 9, que Ana vai tomar uma posição, Ana vai se levantar. Escuta o que eu vou te dizer. Tem situações na nossa vida que Deus provoca, que Deus permite, para ver se a gente reage, para ver se a gente toma uma posição, para ver se a gente toma uma postura. Tem situações que Deus permite a gente passar, para ver se a gente vai continuar prostrado ou se a gente vai se levantar diante dessa situação. Sabe o que Ana fez? Ana falou: eu vou me levantar, porque lugar de adorador não é no chão, lugar de adorador não é andar de cabeça baixa. Escuta o que eu vou te dizer. Você tem uma arma forte na tua vida que pode mudar o cenário que você está vivendo. E o que é essa arma? É a sua adoração. É o teu culto diante do Senhor. É o seu culto que vai decidir como é que vai ser a tua vida. E eu vou provar na Bíblia. Olha para Lucas capítulo 5. Eles chegaram de manhã, estão ali lavando azeite. O barco está vazio, trabalharam a noite toda, nada apanharam de peixe. Jesus chega em Genezaré na praia. Jesus sobe no barco vazio. E
e eles vão para o culto que Jesus começa ali. A Bíblia diz assim, versículo 4 do capítulo 5 de Lucas: e Jesus acabou de falar. Em outras palavras, Jesus acabou o culto. Quando Jesus termina o culto, sabe para onde eles vão? Não é para casa. Eles vão para o mar aonde não apanharam nada. Eu estou falando do culto que pode mudar a tua vida. Eles estão no culto, acabou o culto, volta para o mar. Jesus diz: lança a rede para o lado direito do barco. Lançaram a rede, apanharam um monte de peixe e voltaram para a praia com um barco cheio de peixe. Você não entendeu? O culto pode ser o divisor da tua vida. Talvez você tenha chegado de um jeito aqui nessa noite, mas depois deste culto você pode sair daqui totalmente diferente. O culto da sua vida pode ser hoje o culto da transformação, da regeneração, da mudança. Pode ser hoje. É você que vai decidir como que vai oferecer o seu culto. É você que decide como é que vai ser o seu culto. Se você vai ficar apenas sentado aí, ou se você vai falar: eu vim para ver Deus mudar a minha vida através do culto. Ei, deixa eu te dar uma informação aqui. Deixa eu falar algo de Deus para você. Ei, o culto que tem Jesus, nunca a pessoa sai da mesma forma. O culto que tem a presença dele, a pessoa não sai do mesmo jeito que entrou. E eu posso te dizer uma coisa: Jesus está aqui neste lugar. O culto que pode mudar a tua vida é você que vai decidir. Quando você olha para o versículo 12, aonde está o tema, a palavra diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para poder experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você olha para a palavra conformar no grego significa esquema. Está se referindo à parte exterior do corpo, ou à parte de fora do corpo. Está se referindo ao mundo, porque o mundo ele muda diariamente. A moda do mundo passa, as coisas vão evoluindo, e a Bíblia Sagrada mostra para nós que a gente não pode se adaptar, se conformar com o mundo, mas a gente precisa transformar a nossa mente. Escuta o que é interessante nesse mundo, porque o mundo ele muda, o mundo ele passa, e o que Paulo está querendo dizer é que a gente não pode estar em conformidade com ele. A gente não pode ser o tipo de crente camaleão que se adapta ao ambiente que está. O que Paulo está querendo mostrar para nós através dessa palavra é que a gente precisa entender que o mundo não cabe para nós, que o mundo não nos serve, e que aquilo que o mundo tem para nos oferecer também não serve para nada para a nossa vida. A gente precisa entender que o mundo tem muitas coisas para nos oferecer, mas a gente precisa entender que nada do mundo é interessante para a nossa vida. É por isso que ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas vos transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra transformar aqui, dentro do
grego é metamorfose, que vem da origem morfé, que está falando a respeito da mudança interior. Ele está falando acerca da personalidade. O que Paulo está querendo dizer para nós é que o mundo gira, o mundo passa, a moda passa, mas a nossa personalidade deve permanecer sempre. A nossa essência deve ser sempre cristã. É o que o Paulo está dizendo para nós. O mundo, ele muda, e a gente não pode se conformar com a mudança do mundo, mas a gente precisa que em cada etapa que o mundo muda, a nossa essência sempre seja para glorificar o nome do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Não vai com aquilo que o mundo faz. O teu interior pertence a Deus. A tua adoração é somente a Deus. Ei, escuta o que eu vou te dizer. Se o mundo controla nosso modo de pensar, a gente é conformados. Mas se Deus controla o nosso modo de pensar, a gente é transformados. Eu vou repetir: se o mundo controla o seu jeito de pensar, você está se conformando. Mas se Deus controla o seu modo de pensar, você não se conforma, porque você é transformado. E o que a gente precisa entender é que a transformação não está na veste de roupa. O que a gente precisa entender é que a nossa transformação tem tudo a ver com o nosso interior. A nossa transformação tem tudo a ver com o nosso modo de agir. A nossa transformação tem a ver com a nossa postura, com o jeito que a gente anda, com o jeito que a gente vive, com o modo que a gente se comporta. A transformação é diferente do conformismo, porque o conformismo você se conforma pelo lado de fora, mas a transformação, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. E essa transformação o homem não pode realizar na vida de outro homem, a mulher não pode realizar na vida de outra mulher, o pastor não pode transformar você, a missionária não pode transformar a tua vida, porque essa obra quem pode realizar é somente o Espírito Santo de Deus. Somente Ele pode mudar o homem. Somente Ele pode tirar o homem do lamaçal de pecado e dar a salvação gratuita para ele. Não tem homem que possa fazer isso, a não ser o Deus Todo-Poderoso, que tem poder para agir na nossa vida, de dentro para fora. E Deus está aqui neste lugar para poder agir no seu interior. Tem lugar dentro de nós, irmãos, que o homem não pode tocar. Tem feridas dentro da nossa vida que o homem não pode cicatrizar. Tem mágoas, tem traumas do passado em nosso interior que o homem não pode resolver. É por isso que a Bíblia Sagrada está dizendo que a transformação somente Deus pode fazer, porque Ele vai aonde o homem não vai, Ele toca aonde o médico não toca. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador. E o que a gente precisa entender, irmãos, nesta oportunidade, nessa noite, é que para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus,
Primeiro, a gente precisa apresentar o nosso corpo a Deus. Segundo, a gente não pode se conformar com este mundo, fazer o que o povo do mundo faz, porque a gente é diferente. A gente é trigo, irmãos. A gente é sal, a gente é luz. A gente não se mistura. Oh, glória a Deus. E se você quer experimentar as coisas do céu, se você quer experimentar aquilo que Deus tem reservado para a tua vida, aquilo que Deus tem preparado para a tua casa, aquilo que Deus tem preparado para a tua família, você não pode se conformar com este mundo. Se você quer viver o céu, você não pode estar apegado com a terra. Se você quer experimentar, ter experiências profundas com Deus, o teu corpo precisa ser dedicado a Deus. Se você quer viver aquilo que você nunca viveu, ou sentir aquilo que você nunca sentiu diante do Senhor, você precisa entregar o teu corpo para Deus e não se conformar com aquilo que o mundo tem para lhe oferecer. Você precisa entender, meu irmão, que a gente precisa se abster-se do mundo, a gente precisa se distanciar do mundo e se apegar mais com Deus, porque Deus sim, Ele tem o melhor para a nossa vida. Deus sim, Ele tem o melhor para a nossa casa. Ele sim pode cuidar da gente, Ele sim pode nos abraçar quando a gente precisa, Ele sim pode nos consolar quando a gente está chorando, Ele sim pode estar perto quando a gente se sente desamparado. Esse é o Deus que eu vim pregar para você nessa noite, o Deus que está perto quando todo mundo está longe, o Deus que está com as mãos estendidas quando todo mundo vira as costas para você. Ele está presente para te dar apoio, para te dar ajuda, para te dar auxílio. Esse é o nome do Senhor Jesus Cristo que está presente neste lugar. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, e eu quero orar com você. Deus está neste lugar, meus irmãos. Deus está aqui. A presença de Deus é poderosa em nosso meio. A gente precisa decidir aonde a gente vai ficar. Se a gente vai ficar se conformando com o mundo, ou se a gente vai deixar Deus nos transformar. Não dá mais tempo, não tem mais tempo da gente ficar em cima do muro, da gente ficar meio cá e meio lá. Hoje é noite de decidirmos se a gente quer ficar para sempre abraçado com Jesus, ou se a gente quer se entregar de uma vez para o mundo. Mas eu acredito que eu prego para um povo aqui nessa noite que já se decidiu, que já está decidido, que quer ficar para sempre glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Tem gente que já entendeu que lá no mundo não teve muita coisa boa, não teve experiência boa, mas Deus está dizendo que é viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, permanece na presença do Senhor. Oh, Espírito Santo, eu quero orar pela tua vida. Eu quero saber se tem alguém que quer sair do seu lugar. Eu quero orar por você. Oh, é noite de transformação. Deus vai tocar na tua vida hoje. Haverá transformação na tua vida. Você que quer sair do seu lugar e receber uma oração, enquanto você decide, o meu amigo no teclado vai louvar ao nome do Senhor. E enquanto ele louva, você sai do teu lugar, porque hoje Deus vai tocar na tua vida.
Hoje Deus vai tocar na tua alma. Você se prepara, porque coisa milagrosa vai acontecer na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, saia do seu lugar, venha adorar o nome do Senhor aqui perto de mim, enquanto os irmãos louvam o nome dele. Oh Espírito de Deus, Laracalarasurimi calarasaio, Leque anchocomonte dácia. O Espírito de Deus vai se surpreender. Ele vai te surpreender nesta oportunidade. É noite de bênção de Deus para a tua vida. Se prepara para sentir aquilo que você nunca sentiu. Se você veio para frente e está enfermo, hoje é a noite que Ele pode te curar. Ou abre a tua boca, porque Ele ainda cura, Ele ainda transforma. Deus está tocando em você agora. Abre a sua boca, adora o nome do Senhor, glorifica o nome dEle neste lugar. É a verdade. Dá lugar para Deus E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, eu quero ouvir sua adoração. De ti. Cadê o povo do glória? Eu quero ouvir sua adoração. Para me curar. Hoje pode ser o culto que Deus pode mudar a tua vida. Hoje pode ser o culto que Deus pode te batizar com o Espírito Santo. Hoje pode ser o culto que você vai ter uma experiência nova com Deus. Hoje é o culto que Deus vai marcar a tua história. Hoje pode ser o culto que Deus pode te dar dom de palavra, o dom do louvor, o dom da interpretação de línguas, o dom da profecia, o dom de sinais e maravilhas. Esse culto pode ser o culto que Deus pode te erguer, te dar uma chamada de fogo, te dar uma chamada pentecostal. Hoje pode ser o culto que Deus pode arrancar esse câncer, arrancar esse caroço, arrancar essa dor. Este pode ser o culto que Ele pode te tocar. Porque é o culto que Ele pode te tocar aí agora. Oh Espírito de Deus, eu peço a Ti, toca agora nelas, toca agora neles. Vem com o Teu poder do alto e toca agora. Da planta da cabeça ao alto dos pés, toca agora. Da planta dos pés ao alto da cabeça, toca agora. Renova vidas aqui nessa noite. Renova vidas aqui nessa noite. Renova a alegria, renova a esperança, renova a paz, renova o Espírito Santo, a alegria de viver, a alegria de estar na tua casa, essa noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, seja tocado por Ele agora. Laracalarasúria, Lemante o quemeri, assuri me calarasaio. La plasta que mandorácia. É noite de transformação, é noite de refrigério para a tua vida, é noite de mudança para você, é noite de mudança para o teu lar. Deus nesta oportunidade vai marcar a tua vida. Se prepara para viver o novo de Deus. Cadê os crentes? Cadê os crentes do glória? Cadê os crentes do aleluia? Você precisa adorar. Abre a sua boca. Abre a sua boca. A Bíblia diz que o Espírito Santo se manifestou na vida de Ezequiel, com ele dando glória. Com ele dando glória. Dá glória aí.
eu navegarei. Seja cheio por Ele nesta noite. Seja cheio por Ele nessa noite. Seja renovado pelo Espírito Santo. Mergulha nesse oceano. Ei, mergulha de cabeça nesse oceano. Sinta as águas do Espírito Santo te envolver. Sinta as águas do Espírito molhar a tua vida por inteiro. Sinta as águas do Espírito Santo movendo. Ele está movendo neste lugar. Ele está movendo. Recebe a presença do Espírito Santo. E enche-me de novo. Espírito, oh Espírito de Deus. Olha ele aí. Desce como olha o Espírito Santo aí. Olha, sinta a presença. Vem como em sinta o toque. Sinta o mover. Sinta o agir do Espírito. Enche-me de novo. Recebe poder de Deus aí em nome de Jesus Cristo. Recebe o toque do Espírito Santo. Oh, remiarassuri mi calarasaio. Remi que andorou com darabarassuri mi calaraio de remiastia. Lavanto que minando que barabanto como monte der cabassúria. Leplous te que baracantorácia. Limi que andou monte de rebe anastel e plaurio. Limi que andou com darácia. Leplasto que me onde forca. E mi que andou com tibarassúria. E mi que onde plácia. Os céus já se abriu. Levanto como andarácia. Os céus está aberto. Levanto como altícia. Sinta a avalanche da glória que desce sobre a tua vida agora. Agora. Sinta a avalanche de glória que desce agora. Agora, recebe. Oh, glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso, vai adorando. Vai adorando. Esse é o teu momento, essa é a tua hora. Vai adorando, vai adorando. Não pare de adorar. Isso, vai clamando. Insista um pouco mais. Insista um pouco mais. Insista um pouco mais. Vai adorando nesta noite. Oh, meu Deus. Oh, glória. Isso, vai recebendo. Isso, adore. Que desce como fogo. Vem Como em Pentecoste. E enche-me de novo. Espírito. Que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. E enche-me de novo. Aleluia.